O Líbano vive uma crise econômica devido à má administração do país, à corrupção e à instabilidade política. Autoridades afirmam que os prejuízos das explosões de ontem são estimados em mais de 3 bilhões de dólares, o equivalente a 15 bilhões de reais. E para entender um pouco mais sobre a situação que vive o Líbano, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco e integrante do Grupo de Estudos sobre o Oriente Médio da USP, o professor José Antônio Lima. Boa tarde, professor. Como essa explosão agrava a tensão política no país? Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite. Eu acho que o importante é a gente entender que o Líbano ele passa, desde o ano passado, por uma situação extremamente complicada, como você mencionou, e as reportagens também, né? O que acontece? Essa situação, a gente viu a manifestação dela por parte da população basicamente a partir de outubro de 2019, quando o governo lançou uma série de novos impostos e a população foi para a rua se manifestar pedindo a derrubada do governo, né? Foram inclusive protestos que se assemelhavam de alguma forma às manifestações que a gente viu lá em 2011 da Primavera Árabe, certo? Então, aquelas manifestações elas só pararam por conta da pandemia do coronavírus. O Líbano foi atingido e as autoridades sanitárias, as autoridades políticas colocaram o país, impuseram diversas medidas para controlar a pandemia, à semelhança de vários outros países no mundo. E isso, então, serviu para conter as manifestações. Mas a situação que estava na raiz desses protestos, ela continua viva, né? Então, o que é importante, eu acho, a gente entender? O Líbano, ele tem, desde a sua independência, lá nos anos 40, um sistema político confessional. Isso significa o quê? Que os diversos sectos do país, por exemplo, cristãos, muçulmanos, tanto xiitas quanto sunitas e vários outros grupos, têm representação política garantida nas instituições. E quando ocorre a Guerra Civil, lá de 1975 a 1990, há um acordo que coloca fim a esse conflito, que reforça esse sistema, tá? Então, por um lado, esse sistema ele funcionou para impedir novas guerras civis dentro do Líbano. Esse é o lado positivo desse sistema, tá? Há muita tensão política, mas não houve outros episódios de guerra civil. Mas, por outro lado, teve duas consequências extremamente negativas que são as que a gente está vendo agora e vai continuar a ver. O Líbano, esse sistema cristalizou que é uma possibilidade de interferência externa no Líbano, por parte, por exemplo, de Israel, por parte do Irã, por parte da Arábia Saudita, principalmente os dois últimos. E, ao mesmo tempo, esse confessionalismo acabou produzindo uma paralisia política grave. Vários dos estados do Oriente Médio, eles funcionam a partir de redes de apadrinhamento, né? Quer dizer, o Estado ele funciona, as figuras que fazem parte, vamos chamar desse establishment estatal, elas vão criando redes de apadrinhamento a partir de uma agência, a partir de um ministério, e assim vai funcionando tanto a economia quanto a política do país. Então, a situação que a gente viu no Líbano, que explodiu lá em 2019, era justamente de pessoas protestando contra a precariedade de serviços básicos, por exemplo, de fornecimento de água, de saúde, os serviços de internet no Líbano também são problemáticos. A gente viu também incêndios florestais gigantes no Líbano no ano passado, que o governo também teve dificuldade para cuidar. Então, o que acontece? Esse sistema político, ele produziu essas redes de apadrinhamento e elas servem, as pessoas precisam recorrer a essas redes para acessar serviços básicos, mas esses serviços são precários e os serviços difusos, por exemplo, cuidados com o meio ambiente, questão dos bombeiros, serviço de água, que deveriam servir a toda a população, são precários porque ninguém cuida disso, certo? Então, esse episódio no Porto certamente
se constrói em cima deste sistema político, né? A partir de hoje, a gente começou a ver aí informações de que esse nitrato de amônia, que é o que tudo indica foi o responsável por esse desastre, ele estava no porto de Beirute desde 2013, que as autoridades já sabiam pelo menos desde 2014. Então, isso certamente vai agregar a insatisfação da população com o sistema político como um todo. Professor, além desses problemas que o senhor acabou de citar, tem a desvalorização da moeda local, tem também a pandemia do coronavírus, que agrava ainda mais a pobreza no país, e essa explosão, então, aumenta ainda mais a situação, a preocupação em relação ao futuro do país. Quanto tempo o senhor acredita que vai haver uma reestruturação no Líbano? Olha, Tiago, é difícil fazer uma previsão desse tipo. O que a gente pode é olhar para os dados e, a partir daí, começar a imaginar, mas ver o tamanho do problema, né? Casos de corrupção são comuns no Líbano também. Aquela ONG Transparência Internacional tem um ranking de percepção de corrupção. A gente sabe que o Brasil tem um problema grave, né, com esse tema. Se eu não me engano, a posição do Brasil nesse ranking é número 106 no mundo. O Líbano está abaixo do Brasil, 137, se eu não me engano. Então você já vê por aí que há uma situação drástica, certo? No ano passado, além de todos esses problemas que eu mencionei dos serviços públicos, houve uma série de casos de má gestão da economia do país, e o país se encontra hoje praticamente sem reservas internacionais. Isso é um problema grave, por quê? Porque a economia do Líbano ela é muito baseada em serviços e também depende muito de importações. Então, com a queda da moeda local e a alta do dólar, isso já até no começo desse ano, alguns especialistas começaram a falar de que o Líbano corria um risco de insegurança alimentar, certo? É uma população de 5,5 milhões de pessoas, mais quase 1 milhão de refugiados, certo? Da Síria e os palestinos, que já estão há muito tempo, 1/3 da população abaixo da linha da pobreza, 25% de desemprego, né? E o país sem reservas internacionais. Foi por conta deste cenário justamente que o governo, no ano passado, tentou criar novos impostos, o que gerou insatisfação na população. Então, essa crise econômica que já havia dificuldade para o país lidar em condições normais, veio a pandemia, o que agravou muito. O Líbano é um país que depende muito do turismo, né? Um país conhecido por ser um polo atrativo para turistas no mundo inteiro. Esse setor da economia está devastado aí no mundo inteiro, praticamente, do Líbano não foi diferente. E agora vem esse desastre, e ainda numa região extremamente importante economicamente, que é a capital, Beirute, e além do mais, o porto de Beirute, né? Então, para não deixar a sua resposta, a sua pergunta sem resposta, de fazer uma previsão, isso vai depender tanto da capacidade do Estado libanês se organizar, né, da classe política se organizar, lembrando que é uma classe política que é desprezada pela população justamente porque ela despreza a população, porque deixou o país chegar nessa situação. E aí entra aquele outro fator que eu tinha mencionado no começo a respeito da possibilidade de interferências externas, né? Agora, o que a gente tem visto são vários países enviando ajuda, né? O caso do Brasil, né? A gente viu essa divulgação hoje, mas no caso específico de países do Oriente Médio, por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã, certamente essa ajuda ela vai ser usada como uma forma de ampliar a influência sobre o sistema político do Líbano, tá? O Oriente Médio, a gente tem grandes conflitos ocorrendo ali entre as potências regionais, Irã e Israel, Arábia Saudita e Irã. Alguns países, alguns estados que são mais fracos, mais frágeis, eles acabam sendo palco dessas disputas. Por exemplo, a Síria, que a gente está vendo em guerra civil aí desde 2011, uma tragédia monumental também, que a comunidade internacional simplesmente parou de se importar. O caso do Iraque também. E o Líbano é um terceiro país que a gente pode colocar, claro, não são só esses três, mas é um terceiro nessa mesma região que sofre
com essa, vamos dizer, essa guerra fria que ocorre no Oriente Médio. Então, a demora da recuperação do país vai passar justamente pela reorganização interna. E aí a grande dificuldade é essa desorganização interna que existe, em larga medida, ela existe por conta da interferência das forças estrangeiras. E como o país agora ficou ainda mais fragilizado, essa dinâmica pode justamente continuar a atrapalhar a reorganização do país. Tá certo. A gente conversou com o professor José Antônio de Lima, ele é especialista em Oriente Médio, conversou um pouquinho com a gente sobre essa situação por qual passa o Líbano nesse momento por conta dessa explosão. Professor, muito obrigado, uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde a todos.